Olá, sejam bem-vindos ao canal do Queruvim. Sou professor de línguas antigas e também faço aqui alguns comentários envolvendo o cumprimento de profecias do texto mais antigo, o texto religioso mais antigo do mundo, a Bíblia, né? Lá fala sobre as grandes religiões hoje, que são consideradas como a religião falsa, né? A Bíblia, no Apocalipse, compara as religiões como essa mulher montada numa fera e o nome dela é Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas imundas, né, da terra. Então, em Apocalipse, fala muito sobre essa mulher. E não é uma mulher literal, é apenas um símbolo, tá? E ela é montada sobre uma fera. O que representa essa fera? Em Daniel, o profeta, que foi escrito um livro 500 e poucos anos antes de Cristo, então, o profeta Daniel, né, escreveu o livro que leva o seu nome. O nome do livro é Profeta Daniel, né? O livro de Daniel. E lá ele fala sobre feras e explica que as feras representam governos humanos. Inclusive fala da fera de chifre proeminente que representaria o rei da Grécia, que seria Alexandre o Grande, e que iria dar uma pancada tão forte, uma chifrada em outro animal, que é o animal lá chamado de o bode, de dois. O bode, no caso, ia dar um ataque contra o carneiro, né, de dois chifres. O carneiro é outro. O carneiro representa a Medopérsia, dois chifres. Era um governo que tinha dois polos de poder, né, a Medo e a Pérsia. É o que hoje é conhecido como Irã. Lá fala da Medopérsia, que já foi uma potência que dominou o mundo e que foi destronada pela Grécia. E a Grécia é representada por o bode de um chifre proeminente. Então, em Daniel, os chifres e os animais só representam poderes humanos, governos. Então, ó, por que Apocalipse seria então diferente? A besta de sete cabeças são os governos hoje do mundo inteiro. Isso mesmo, as igrejas que interpretam de outra forma, eles estão dando interpretações de teólogos, pastores, isso não nos interessa. O que nos interessa é o que a Bíblia ensina e ela mesma interpreta ela mesma. Feras são governos. Apocalipse, quando fala da fera de sete cabeças, ela tem 10 chifres, são os governos humanos. E a mulher, ela não é um órgão político. Por quê? Porque em Apocalipse 18:9 fala que essa mulher, ela está montada nos governos, na fera, na besta. E essa mulher, quando ela for destruída, quem vai lamentar por ela? O Apocalipse 18:9 fala que os reis da terra vão lamentar a morte dela. Então, o que seria essa morte? Já está acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, explosões estão sendo reportadas lá no Irã nesse momento. O que está acontecendo é que as coisas já estão gradualmente levando ao fim da religião falsa. O Irã é dominado por uma teocracia, né, radical, de mão de ferro, que elimina as pessoas só porque elas querem mudança de governo. E estão falando agora que o número chega a quase 40 mil pessoas eliminadas, né, mortas pelo governo daquele país. Aqui tem imagens da Euronews, agências noticiosas internacionais. Bandar. E deixa eu tirar o áudio para não dar problema para o meu vídeo. Mas observe você que foram reportados nas últimas horas no Irã ataques. Começaram ataques no Irã, viu? E esses ataques, lógico, querem remover o governo iraniano. Mas o que tem a ver a religião com isso? Ora, é uma ditadura islâmica, uma teocracia islâmica ditatorial. E aqui, ó, eles atiraram numa região que parece ser o centro do poder deles lá, que seria a parte naval, né? A marinha deles, né? E o alvo foi o governo da República Islâmica do Irã, ó. A bomba explodiu aí, o míssil, na verdade, é uma imagem de míssil que está correndo no mundo. Chegaram novas imagens sendo publicadas agora. Pessoas filmaram o ataque com um míssil. Parece coisa de Israel. Eu conheço quando tem um pinpoint attack desse jeito. Aqui fala, at least 5 people died in other explosions reported. Ao menos 5 pessoas morreram na explosão reportada em cities like Avaz, cidade de Avaz. Deixa eu ver o que mais fala. Isso é notícia fresquinha agora. Eles estão para remover essa religião do poder. E é assim, um país que é dominado por religiosos. Isso é coisa do passado, da Idade Média, né? E que ainda existe e é um modo em que a gente sabe que os governos humanos estão começando a pôr o fim na religião falsa, né? Mas isso vai começar, às vezes, de uma forma sutil aqui e ali, em lugares onde a crosta da religião falsa é mais grossa. E depois a gente sabe que o ataque contra a religião vai vir numa hora só. Todas de uma vez.
vai fechar o Vaticano, as igrejas evangélicas vão ser proibidas de falar da Bíblia em público. A Bíblia mostra que a mulher montada na fera, na profecia, é a religião falsa. As grandes igrejas que hoje dizem ser cristãs, não são. Muitas delas a gente sabe que são. Crime organizado, tomadores de dinheiro. Eles são pessoas desonestas. Eu vou mostrar as evidências disso em um documentário que eu vou falar aqui nessa live. Sejam bem-vindos à live do Queruvim. Aqui eu falo sem rodeios. Muitas pessoas não gostam, outros, até mesmo o algoritmo não gosta, né? Parece que tem orientações para evitar certos assuntos. Esses assuntos eu tenho que falar, é bom para a sua instrução, porque é conhecimento que não vem da minha própria interpretação pessoal, nem da minha ideia. São textos claros da Bíblia que dizem que Deus ele não vai permitir a religião falsa usar o nome dele falsamente, e nós estamos em tempo de julgamento. E tudo está acontecendo e Cristo vai manobrar as coisas, porque ele hoje, nos céus, ele tem um poder indestrutível e já é designado o rei do reino celestial. Satanás e os demônios foram expulsos dos céus para cá, para a terra. Eles que fingem muitas vezes ser os chamados OVNIs, discos voadores, estão usando até a aparência de drones às vezes para enganar, lançar uma nação contra outra. Eles aparecem em bairros, toda hora tem gente que tiram imagens, filmam, postam e falam: olha o que eu estou vendo aqui, gente. Né? Então eles estão aproveitando para enganar as pessoas, amedrontar as pessoas, eles fingem ser pessoas que já morreram. As igrejas, muitas vezes a pessoa recebe um espírito achando que é Jesus, mas na verdade é Satanás. Ou se você acha que é uma coisa de Deus, ou a menina girar e cair no chão igual... Já viu quem já jogou peão, né? Que gira, né? Aquele negócio, você joga com a corda, gira. Tem pastor que gira igual peão, e depois, no caso de uma menina que ela caiu no chão com tudo, e o pessoal levantou ela falou: ai, foi o Espírito Santo de Deus. Será que você acha que o Espírito Santo de Deus joga uma pessoa no chão? Você já viu vídeos? Como eu vi, por exemplo, tem um vídeo, se você pesquisar aí, fiéis comem capim na África, né? Em culto. Você vai ver, um pastor começou a falar: receive Holy Spirit. Receba o Espírito Santo em inglês. Ele falava: receive Holy Spirit. Daqui a pouco todo mundo em transe, saiu de dentro da igreja evangélica, foram pro quintal lá da igreja, onde tinha um monte de capim, começaram a comer capim, todo mundo em transe. Aquilo ali, gente, não é uma sugestão dada pelo pastor. Aquilo ali é influência de Satanás e os demônios que falaram: quer ver o que a gente vai fazer? Vamos transformar esses humanos em animais quadrúpedes, vamos lá fazer deles quadrúpedes, uns idiotas, e fizeram isso. E hoje as igrejas, a maioria das grandes igrejas evangélicas são moradias de demônios. Agora tem igrejas, pessoas de bem no meio evangélico? Tem, não estou generalizando, tem muita gente de bem, pessoas que precisam sair da religião falsa enquanto tem tempo. Então, que caminho seguir? Vou falar sobre isso aqui na minha live, né? Deixando bem claro que eu tenho o maior carinho por muitas pessoas que eu conheço que são evangélicos. Não são pessoas que fazem o mal, nem ficam tomando dinheiro dos outros, né? Nós temos que também ver que não é generalizando, não estou generalizando. Mas eu estou avisando você para você ir além do óbvio. Comece a pensar na possibilidade das grandes igrejas estarem todas na mão do inimigo. Vamos pensar nessa possibilidade? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás está desencaminhando toda a terra habitada. Apocalipse 12, do 7 ao 12, diz que ele foi lançado para baixo a terra, porque Jesus fez a limpeza nos céus. Já começou, viu? E agora nós estamos na transição. O tempo que o reino de Deus, um governo real, será estabelecido aqui na Terra. No caso do Irã, conforme as imagens estão mostrando aqui na agência Euronews, eles já estão sendo atacados. Os Estados Unidos, né, Israel, já estão fazendo alguma coisa, porque começou bombardeios dentro do Irã. Eu não sei se já começou um ataque direto contra o regime do Ayatollah. Para quem não sabe, o Ayatollah... Olha, eu vou explicar sobre o Ayatollah aqui nessas imagens que vocês vão ver aqui, ó. O Ayatollah, esse homem aqui, é um líder islâmico, né? Com a ajuda dos comunistas, eles chegaram ao poder, né? Com a ajuda do MEK, um grupo comunista, ajudou e eles fizeram um bem bolado lá e acabaram chegando no poder. Só que aí, depois que eles estavam no poder, essa ditadura xiita, da vertente islâmica xiita, né? Eles fizeram o quê? Implementaram a mão de ferro naquele país. Eliminaram 30 mil pessoas de uma vez nos anos 70, entrando em 1980, e consolidaram o poder. E eles cobriram as mulheres de preto, mulher não podia nem mostrar o rosto, né, que era a burca, muito mais cobertura do que aquela jihab, né? O hijab, eu esqueço o nome da vestimenta, mas a burca é mais uma cobertura completa. Então, impedindo a mulher de aparecer, eles implementaram essa obrigação. Muitas se rebelaram agora, nos anos recentes. As que não morreram, agora começaram a predominar. Agora, com os protestos, onde eles
tentaram abafar e fizeram um blackout de internet e mataram mais de 30 mil pessoas. Os números estão chegando a 40 mil, segundo algumas fontes. E para perpetuar esse governo. E tem apoio de vários países. É sim. São amigos de vários países, líderes de vários países. Líderes de nações como Brasil, Rússia, China. Estão tudo apoiando esse cara aqui, ó. Isso que eu tô falando, gente, é apenas uma realidade. Tá? Não é opinião, não. Esse cara que tá no poder, ele passou o pente fino, eliminou milhares de pessoas para se consolidar no poder. E ele, por ser um líder da religião, né? Ele tá há muito tempo. Esse sistema religioso dele é obviamente parte da Babilônia Grande, a religião falsa. Mas quem mais é parte de Babilônia Grande? Por que o nome Babilônia Grande? O nome Babilônia não era uma cidade? Sim, já foi uma potência mundial dominante. Babilônia governou o mundo. Deixa eu ver só aqui, gente, como é que tá o áudio nessa nossa live. Porque aqui, ó, tem imagens vindas do Tusi TV, né? Onde uma explosão acabou de ser noticiada, ó. Mas deixa eu abrir aqui a live. Deixa eu abrir a live aqui. Permita-me. Para que eu veja se a live está correndo normalmente o áudio. Porque ontem eu estava falando para o ar aqui, numa hora, na live, que o áudio cortou. Então, nós vamos ver aqui. Ontem eu fiz a live, né? Deus explicado de uma maneira simples. Fiz também uma live falando sobre problemas envolvendo as profecias e os acontecimentos mundiais, conforme cumprem a profecia, né? Deixa eu ver aqui que está tudo correndo bem na live. Vamos ver aqui. É o fim da religião falsa. Babilônia a Grande, né? Babilônia a Grande. A religião falsa é chamada na Bíblia assim. Deixa eu aqui entrar na live, olhar, ver como estão os comentários. Sejam bem-vindos todos vocês à live do canal do Querubim no YouTube, tá? E agora nós vamos então analisar esse tema aqui. Deixa eu abrir mais uma tela, vamos ver aqui. E vou compartilhar com vocês algumas informações que vocês poderão analisar depois. Presta atenção, que interessante essa live. A nossa equipe estava trabalhando como várias... Tá difícil. Não pode deixar esse áudio, pode derrubar o meu vídeo. Só esse áudio desse comentário aqui, desse comercial. Pronto, vamos ver aqui. Agora vai carregar aqui os comentários de quem está presente nessa live. Aproveite e compartilhe com as pessoas no seu status do WhatsApp, ou se não, em outras redes, né? Vamos tentar, eu quero tentar agora, de uns dias para frente aqui, como transmitir para mais de uma rede, né? Para isso eu preciso melhorar meu equipamento aqui. Eu percebi que tem pouca memória, só 8 GB de memória, preciso mais. Vou ver o que eu posso fazer para melhorar mais, para colocar outra rede, o TikTok, né? Opa, já tô vendo gente aqui que eu conheço. Sejam bem-vindos à live. Boa tarde a todos. Real Truth. O Carlos Buarque também, falando fim da religião falsa. O lado esquecido da fé também está presente aqui. Seja bem-vindo. Você também, o Alan, seja bem-vindo. Olá, Alan. Tudo bem? Ele fala, nossa, eu não vejo a hora de ver a queda dessa maldita Babilônia. Obrigado pela sua expressão aqui, o seu comentário. O Real Truth fala, o mais importante é continuar pregando para alcançar o máximo de pessoas possível, né? O Carlos Buarque fala, essa é a melhor hora de se ouvir uma notícia boa. Parabéns, Querubim. Se eu fosse você, só faria live nessa hora. Sabe por quê? É a hora em que todos estão almoçando. Realmente é bom. E mais uma coisa aqui. O Real Truth fala, está havendo várias explosões no Irã nesse momento. Obrigado por suas colocações. Realmente está havendo, né? Vamos ver aqui mais comentários. Então, aproveite, compartilhe e deixe seu like, porque esse canal ele não vai subir porque está sendo cerceado. Tem vários canais que não pode falar um monte de coisa. Eu falo a palavra dita que termina com dura, ou senão se eu falar grupo terror que termina com urista. Essas palavras, né? Terror que termina com urista, né? Se eu falar a palavra certinho, o algoritmo, né, que alguém comanda, deve ser algum cabeça de bagre, eles impedem a gente de poder, o vídeo não vai ser mais, por exemplo, divulgado. Não vai aparecer lá no YouTube para as pessoas verem. Agora, se for uma mulher pelada dançando aqui, vai aparecer para milhões, 1 milhão de pessoas em um dia só de vídeo. É uma coisa triste, né? É uma coisa triste. Essa é a realidade do nosso mundo, dominado pelo inimigo. Então, Satanás está na cabeça das pessoas, usando elas como celular, viu? Eles, às vezes, abrem a boca, falam exatamente o que Satanás falaria.
e fazem exatamente o que Satanás faria. É por isso que 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no poder do maligno. Sejam bem-vindos à live do canal do Querubim. Eu fico muito contente em estar com vocês aqui. Eu vou até fechar um pouco o vidro aqui onde eu moro, porque às vezes as pessoas ouvem o que eu estou falando, né, os vizinhos, e eu quero que as pessoas tenham acesso na live, né? Vai e ouve no conforto da sua casa aqui. Deixa eu só fechar o vidro aqui. Vamos lá. Canal do Querubim no YouTube. Obrigado, Alan Mart. É isso que eu penso também. É algum robô que saiu da universidade, essas universidades brasileiras, e que faz isso, né? Não pode falar um monte de palavras agora nas lives. Assunto, tem uns vídeos excelentes aí que fala da guerra da Ucrânia, mas que eles perdem o que eles chamam de monetização, né? Porque o YouTube oferece colocar comerciais nos vídeos. E aí o que acontece? Tem gente que trabalha fazendo vídeos que demora dias. E aí posta, por causa de uma palavra, o vídeo, o cara faz um vídeo de manhã, quando é à tarde tem 2.000 visitas só. Antes era 60 mil visitas. O meu mesmo, antes, eu fazia as lives e ia ver em poucos minutos 1.000 visitas. Hoje não, eles estão impedindo, né, a divulgação das palavras que eu vou transmitir nessa live. Essa live ela tem um cunho espiritual muito forte, né, porque vai falar de coisas que vêm dos céus, de Deus. Por isso que eu falo espiritual, porque Deus é espírito, né, quer dizer que ele é uma pessoa invisível aos olhos humanos. É uma forma de vida muito diferente, poderosíssima. E Deus fala com os humanos por meio da sua palavra escrita, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e não de homem. É o que eu defendo com unhas e dentes aqui no canal do Querubim no YouTube. Eu também, por lecionar as línguas antigas da Bíblia, o hebraico dos antigos hebreus, a língua dos antigos hebreus e também aramaico, para leituras de textos em copta também. E eu leciono o idioma grego koiné, a língua internacional do século I. O grego foi usado para escrever Apocalipse, né? Também os textos de Mateus até Apocalipse, chamado Novo Testamento. Então, quem quer aprender a ler nas línguas originais da Bíblia, está aqui aberta a oportunidade, tá bem? O meu número de telefone, eu aproveito, posso até deixar para você aqui, ó. Vou colocar aqui na timeline do canal do Querubim no YouTube. Meu número é 61, né? Aí vem 99431-0146. Quem quiser saber mais também sobre o que eu vou falar nessa live, poderá mandar mensagem nesse número e entrar em contato pedindo ajuda para que possa receber a visita de alguém na sua casa. Você pode morar até no Japão, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país de língua inglesa ou portuguesa. Se você está ouvindo essa live, qualquer lugar do Brasil, num prédio, você mora só, quer receber uma visita, se você é mulher, vai receber 2 mulheres na sua casa para explicar para você as verdades sobre Deus, as promessas maravilhosas, e vai orientar você. Se você é homem, eu vou dar um jeito também de mandar 2 homens na sua casa, que eles vão te ajudar a aprender mais sobre as coisas que eu vou falar nessa live aqui, viu? Então você vai ver que, na verdade, essa live ela tem um alcance muito maior do que se pensa. Além de você estar num prédio aí que não pode ter pregação, ninguém pode entrar para falar sobre Deus, mas você pode receber na sua casa. É só você dar permissão e aí a gente conversa aí. O meu número tá aí na live, ó, 99431-0146. E você vai entender esses assuntos de uma maneira muito mais profunda, com a calma. Ninguém cobra nada, a pessoa vai de graça, não vai cobrar nada. Você vai receber essas pessoas, elas têm um calibre moral elevado, são pessoas de confiança, pessoas de bem. E você vai ter ajuda. Você está com depressão, está triste, está sem esperança, perdeu a fé em Deus, gostaria de receber orientação espiritual, quer dizer, espiritual que eu falo, não é porque é de Deus, é coisa sobre Deus e a Bíblia. Sobre o que Deus promete para a humanidade obediente, o que Ele tem em reserva para nós. Então receba essa visita, tá bem? O número está aí, ó. Você entra em contato comigo, me adiciona no WhatsApp e fala, eu quero receber uma visita. Eu dou um jeito de mandar 2 pessoas na sua casa. Você vai receber e não vai demorar muitos dias. Vão entrar em contato com você e vão marcar um horário e você vai receber essa ajuda, tá? Mas vamos ao assunto aqui. O tema dessa live é o fim da religião falsa. Babilônia a Grande. Babilônia a Grande é a religião falsa. Babilônia a Grande, como eu expliquei para você, no Apocalipse, ela é uma mulher simbólica. Lá o Apocalipse foi escrito por meio de sinais. Ela representa todas as religiões falsas hoje. Todas, as grandes religiões. E elas, infelizmente, estão numa situação ruim, porque a fera que você vê aqui, ó, essa fera vai atacar a religião. A fera são os governos humanos. Deus está muito irritado com as grandes igrejas, porque elas não falam a verdade sobre Deus.
É verdade isso que eu tô falando. Você vai perceber na live. Então, por exemplo, aqui você tá vendo, olha, hoje nós tivemos informações, né? Então você tá vendo aqui essa imagem da Babilônia Grande e o Irã está sendo atacado de alguma forma e lá é um dos focos da Babilônia Grande. O Irã é dominado por uma excentricidade, que é o Islã xiita e uma ditadura islâmica, né? E lá eles estão para ser removidos. Provavelmente o país vai se tornar um país laico. E esse tipo de movimentação faz parte de um processo gradual em que o Criador do universo ele vai dar o fim, né? Claro que em algumas coisas acontece de forma pontual, mas quando chegar a hora de Babilônia Grande ser destruída, se você digitar na internet Babilônia a Grande, dá uma olhada nas imagens que vão surgir. Vai mostrar o que diz Babilônia a Grande lá em Apocalipse mesmo, que ela tem um namoro, ela comete imoralidade com os reis da terra. Quer dizer, pessoal, você vê, né? Político aí misturado com evangélicos, né? Político misturado, ou político de esquerda e de direita, dos dois lados, né? Eles namoram um tipo de uma prostituição, porque a religião, ela não pode ter relações com os governos humanos, mas tem que advogar, defender apenas o reino de Deus. Então é um tipo de prostituição. Por isso que no Apocalipse fala que Babilônia Grande é a mãe das prostitutas e das meretrizes da terra. É uma prostituição. Que tipo de prostituição é essa? Ela está montada nos governos. Quando tem eleições, você vê imagens dos grandes líderes políticos americanos, né? Falam, eu vou me candidatar à presidência. Aí, de repente, você vê lá ele dentro de uma igreja fazendo discurso e todo mundo aplaudindo. Os que são do lado do partido falam, aí é maravilha. Outros que não são a favor, nem vai no culto. Quer dizer, eles acabam dividindo o rebanho. Eu mesmo morei no Nordeste uma época, um padre se pronunciou ao lado de um dos lados do espectro político. No outro fim de semana, a missa ficou vazia, porque ninguém queria fazer parte daquilo. O lugar da igreja é um lugar de falar sobre Deus, de você ter esperança, de você ter a fé aumentada, a certeza de que Deus dirigiu a escrita da Bíblia, que Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e não de homem. Você quer ver evidência da autenticidade, confiabilidade das escrituras, acompanhar o cumprimento das profecias, saber como Deus pode consolar você na perda de alguém, como que Deus traz esperança mesmo para quem morreu. Você quer coisas tangíveis, é o que eu estou apresentando aqui. Não política partidária. Não o que você ouve de alguns líderes religiosos. Esses líderes religiosos, eles são Babilônia Grande, porque eles estão envolvidos e com uma mistura, né? Onde você vê os reis da terra são representados por essa fera. A fera são os governos humanos. E a mulher, ela está numa prostituição. Por isso que é Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. Mas então como entender que é Babilônia Grande? Babilônia foi uma potência mundial. Tá vendo aqui o portão de Star? O portão de Star aqui, olha. Babilônia já governou o mundo, foi uma potência, né? E a Babilônia tinha muralhas inexpugnáveis. Até que um dia, quando as águas de Babilônia elas foram desviadas, nessa imagem aqui, ó, vou mostrar para você também, mostra que a Medopérsia, que foi uma potência mundial, a Medopérsia, o que ela fez? Ela invadiu, né? Desviando a água do rio, e de noite ninguém percebeu. A água do rio, deixa eu só abrir de novo a imagem, permita-me. Ela foi desviada do rio Eufrates, e aí pelo meio do rio, devagarinho, eles se esconderam nas sombras, e invadiram Babilônia e destruíram Babilônia. E isso quem fez? A Pérsia, que é o Irã atual, né? Lá no passado, a Medopérsia, eles eram um exército muito grande, então eles invadiram devagarinho aqui, ó, e derrubaram Babilônia. Hoje, a Bíblia em Apocalipse fala que Deus vai secar as águas de Babilônia. Sabe como que ele está fazendo isso? É o que está acontecendo no Irã. Agora, provavelmente, vai derrubar a religião islâmica vertente xiita e o povo vão querer colocar um governo que vai ser contra o Islã radical. Então, o mundo está tornando esse lado, está esvaziando as igrejas na Europa. Você vê a igreja católica fechada, virou clube, danceteria. Isso está acontecendo em todo caso, em todo lugar. No Brasil, por exemplo, grandes escândalos está afastando as pessoas aos milhares cada ano das igrejas. Um exemplo pode ser o escândalo das sanguessugas e daquele petrolão mensalão. Tinham 27 pastores evangélicos da bancada evangélica, uma parte deles, né, envolvido nos grandes escândalos de corrupção no Brasil. E aí o que aconteceu? Muita gente parou de frequentar essas igrejas. Outros nem tomaram muito a sério as coisas, né? Mas agora, de novo, né, teve o escândalo do INSS, onde os dinheiros dos aposentados, o salário estava vindo com desconto,
Aí começaram muita gente a entrar na justiça. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí foram ver, era desvio causado por pessoas lá. E descobriram careca, né? Os grandes políticos mesmo não estão sendo presos, né? Que estavam participando nisso aí, ou homens envolvidos, parece que estão abafando. Mas a religião, eles estão sobre o alvo agora, né? Porque primeiro tem aquela briga, né? Um lado que é muito evangélico, outro não. Mas aí os grandes líderes religiosos acabaram caindo nessa teia de corrupção. Descobriu-se vários envolvidos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa que é fato. Isso aqui não é opinião minha, não. Ó. Uma notícia que saiu, não é só nesse canal aqui, mas em vários canais, virou uma unanimidade. Teve uma briga recente, né? Teve uma briga entre uma senadora chamada Damares Alves, que ela foi em público e falou: gente, pastores e igrejas evangélicas, várias, grandes movimentos religiosos evangélicos, grandes líderes religiosos envolvidos com esse desvio do INSS, do dinheiro. Eram milhões sendo desviados. Esse dinheiro, em parte, caiu no colo de um líder religioso. Ele estava usando para algumas coisas. Chegou até a financiar, né, campanhas políticas de governos aí do passado, né? Quer dizer, não tem santo nessa história, nem do lado da direita, nem do lado da esquerda. O único governo real que vai solucionar os males da humanidade e que nós devemos divulgar, devemos propalar, é o reino de Deus às mãos de Cristo, né? Então, infelizmente, nós vemos os dois lados do espectro político envolvido em corrupção, né? Embora a gente saiba que alguns governos são extremamente cruéis. Eles acabam com tudo onde tocam. Por exemplo, lá no Irã, no momento, está havendo uma reação até internacional. Estados Unidos, Israel e até outras potências estão querendo tirar aquele cara do poder, o Ayatollah, porque ele realmente deixou o país entrar numa crise terrível. E está praticando que termina com genocídio, né? Contra a população. Está chegando a 40 mil pessoas, segundo algumas fontes. Então, tem realmente países governados por crápulas terríveis, né? Mas mesmo os que querem melhorar alguma coisa, são mais conservadores e tal, a corrupção também toma conta e chega lá. Então, o governo humano são ineficazes, são imperfeitos, né? Imperfeitos. Como que é o número da imperfeição na Bíblia? 6. Essa fera, os governos humanos são representados pelo número imperfeito, 6. Imperfeitos, 6. Imperfeitos, 6. Todos os governos, seja de direita ou de esquerda, é a besta. Essa besta que você está vendo aqui representa os governos humanos. Todos eles, Deus não está apoiando. Deus não colocou ninguém de direita ou de esquerda no poder. Os governos humanos são essa besta mencionada em Apocalipse. E aí quem está montado nela? As religiões. É a profecia falando dos acontecimentos. As religiões lideradas por líderes religiosos como esses aqui. Como eu falei para vocês na época da sanguessuga, um escândalo brasileiro envolvendo corrupção, 27 pastores evangélicos envolvidos. Em 1933, na Alemanha, Adolf Bigodinho foi eleito graças ao apoio da maioria evangélica, protestantes. Quem? 17 mil pastores evangélicos. Era a religião majoritária, não era o catolicismo. A religião mais predominante, maioria na Alemanha em 1933, era protestantes. Batistas, luteranos, presbiterianos, eles colocaram aquele monstro, Adolf Hitler, né, no poder. Colocaram e ainda depois pegaram em armas, invadiram países vizinhos e mataram irmãos de fé em campos opostos de batalha. O historiador Paul Johnson, História do Cristianismo em Inglês, volume 2, fala. Ele fala que haviam 17 mil pastores, não chegou a 50 contra aquele monstro, o regime do Bigodinho, Adolfo Bigodinho. Não pode falar o nome dele também. Então, gente, as grandes igrejas mostraram, por meio das ações delas, que não seguem o mandamento de Cristo que disse em Mateus 26:52, quem tomar a espada perecerá por ela. Que não segue o mandamento de Cristo que disse, ninguém tem maior amor do que esse, que alguém entregue a sua vida pelos seus irmãos. As grandes igrejas não fizeram isso, eles preferiram ir na guerra, apoiar o Partido dos Trabalhadores do nacionalsocialismo alemão, abreviado Nazi, e invadiram a França, tomaram a França dos franceses. Os franceses foram pegos com a carça curta, né, como fala. Eles nem arma tinham, era um cavalo, 2 homens e uma espingarda só. Enquanto que os alemães vinham com tanques de guerra aos montes, que eles prepararam durante anos a máquina de guerra para invadir países vizinhos. E ele dizia que não ia invadir. Traiu todos os seus vizinhos, invadiu a Áustria, a Hungria, invadiu a Polônia, matou... Ele disse, eliminem todos os poloneses. Eu não vou falar a palavra aqui que dá problema pro meu vídeo. O líder do país
ele colocou milhares na guerra. E as grandes igrejas, infelizmente, Adventistas do Sétimo Dia, gente, que tristeza. Eles, em grande número, foram à guerra, eliminar irmãos de fé em campos opostos de batalha. O historiador Paul Johnson, no livro História do Cristianismo em Inglês, diz que os mais corajosos foram as testemunhas de Jeová, que consideravam o regime do governo lá da Alemanha, em 1933, como rematadamente maligno. Eles não apoiaram, não iam nas guerras, por isso que em 1933 já foram dissolvidos e proibidos, religião banida na Alemanha. E junto com os inimigos políticos foram dissolvidos em 1933 e enviados para os campos. Agora os Adventistas do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus, que hoje é representado por essa igreja, os batistas, que era a maioria também, eles apoiaram o regime do nacionalsocialismo alemão, invadiram países vizinhos em nome de Jesus, com a Bíblia na mão e a metralhadora na outra, mataram irmãos de fé em campos opostos de batalha, provando que, como grupo, essas grandes igrejas não são cristãos. Agora, e a seita Testemunha de Jeová? Que o povo fala seita, né? A Bíblia fala que os cristãos verdadeiros eram chamados de seita. Atos 24:14. O apóstolo fala, pelo caminho que vocês estão chamando de seita, nós declaramos o Deus dos nossos antepassados. E Atos 28:22, lá fala assim, o povo chegou assim, viu Paulo, né, e falou, queremos ouvir essa seita, vamos perguntar para ele. Em toda parte se fala contra esta seita, a religião de Paulo, o apóstolo. Eles chamavam de seita. E lá em Israel, a seita dos nazarenos. Então, gente, há 2000 anos atrás, os adoradores verdadeiros eram chamados de seita. Você tem que tomar cuidado quando alguém chama alguém de boca cheia de seita. E se eles estiverem fazendo o que Jesus manda? Será que é seita? Será que não são os verdadeiros seguidores de Jesus? Fica aí a dica, viu? Fica aí a dica. Você quer receber orientação sobre a palavra de Deus de verdade? Chame a pessoa para ajudar você. Entre em contato com o número que eu deixei aí na timeline aí dos comentários no canal do Queruvim no YouTube e você pode receber a visita de pessoas que vão orientar você com a Bíblia na mão, igual eu estou fazendo aqui, lendo textos diretamente da Bíblia, né? Então vamos ver os textos da Bíblia que fala sobre essa Babilônia grande? Vamos lá? Olha, Apocalipse 17 fala e diz assim, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Então, a humanidade está embriagada com um tipo de sangue, né? Um tipo de... É porque ela bebe isso, ela derrama sangue, né? E aí o versículo 3 fala, ele me levou no poder do Espírito para um deserto. Eu vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é os governos humanos, né? Mas essa fera aqui, ela é uma fera cor de escarlate que representa especificamente a ONU, que tem como representação todos os governos ali. A mulher, ela está vestida de púrpura. Escarlate estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Por quê? Porque ela é rica. Tomam o dízimo das pessoas, arrecadam dinheiro. Por exemplo, a Igreja Católica era dona de grandes partes das terras da Europa. Metade das terras da Europa estava em nome da Igreja Católica na Idade Média. E na França, 90% das terras francesas. Por quê? Porque o padre chegava e falava, olha, senhor, quando o senhor morrer, tudo que o senhor tem, o senhor vai ter a salvação se o senhor deixar a sua fazenda que o senhor tem de milhares de hectares em nome da Igreja Católica. Aí eles compravam, por assim dizer, a salvação. A igreja chamava isso de indultos. Então a igreja dava perdão, ou indultos, indulto é perdão. E dava o papel na mão do velho, o velho não sabia escrever, tacava o dedo lá, digital, marcava, e aí a pessoa falava, toma, aqui está o seu papel e esse aqui fica com a igreja. Quando o senhor morrer, a igreja é dona de tudo isso aqui. E o senhor vai direto para o céu. Então, um padre se revoltou contra esta compra de salvação. O nome dele era Martinho Lutero. Ele fundou a igreja luterana, se dividiu e formou a primeira seita, como eles dizem os católicos, a igreja luterana em 1517. A reforma protestante começou ali. E aí dali surgiu esse monte de igreja protestante na Alemanha. A igreja protestante foi maioria na Alemanha, até que em 1933, em maioria protestante, elegeram Adolfo Bigodinho na urna. Quer dizer, no final de tudo, eles não continuaram, né, fazendo as coisas certas.
Eles, infelizmente, saíram do meio da mãe maior, a Igreja Católica, mas as filhas delas, as igrejas protestantes, continuaram levando ensinos como inferno de fogo, que desonra Deus, não é verdade, não existe inferno de fogo, Deus não criou esse lugar. Imortalidade da alma, ensino espírita, as grandes igrejas evangélicas ensinam isso ainda. Eles ensinam muitas coisas, inclusive, que pode sim pegar em armas para invadir países vizinhos para defender a pátria. Tanto é que cantam o hino nacional. Agora os cristãos verdadeiros se negam a cantar o hino, falar a pátria amada idolatrada. Eles não cantam, eles não fazem isso, não participam dessas coisas. Eles são separados do Estado, são apolíticos e realmente eles acabam sendo perseguidos por isso. Aqui fala que na testa da mulher estava escrito um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. E ela estava embriagada com o sangue dos santos, olha. Por quê? Porque ela persegue, a religião falsa persegue os verdadeiros cristãos. Você quer ver a prova disso? Eles apoiaram o regime nazi para perseguir os que diziam que não podemos pegar em armas para atirarem irmãos de fé. Isso mesmo que você está ouvindo aqui. Por exemplo, na Ucrânia recentemente e também na Rússia, a Rússia baniu uma religião que disse que não pegaria em arma para defender o Estado russo. E em 2016, deixa eu ver se eu lembro que ano que foi, eu não sei se foi 2014 ou 2016, as testemunhas de Jeová, por se negarem a pegar em armas e defender a Rússia, foram banidas. E sabe quem aplaudiu aqui no Brasil? Vários apóstatas, como um cara aí que o nome começa com F e termina com G, ele comemorou, colocou até vídeos comemorando e participava da igreja evangélica. Então lá na Rússia não foi diferente. As grandes igrejas chamadas cristãs, eles comemoraram. Ah, baniu essa religião, essa seita. Mas eles não queriam de jeito nenhum pegar em armas para defender o regime do Vladimir, o envenenador lá de desafetos políticos, o Putin. Né? Então, eles não pegaram em armas, não foram expulsos e baniu-se todos os salões do reino das testemunhas de Jeová da Rússia. Foram banidos, foi colocado como religião extremista. Ao passo que a Igreja Ortodoxa Russa, eles comemoraram isso também. E já foi decidido muito antes, foi ordem do executivo. O poder legislativo lá, o Supremo Tribunal da Rússia, né, eles, apesar das provas apresentadas e que não havia crime por parte das testemunhas de Jeová, baniu as testemunhas de Jeová, tomou todos os salões do reino, o local de adoração do povo de Jeová, porque eles não pegam em arma nem participam da política daquele governo sujo que invadiu os países vizinhos. E o povo de lá está sofrendo, porque os ataques da Ucrânia estão impedindo até mesmo eles de terem o básico em algumas regiões. Energia elétrica, internet, virou uma bagunça. A malha ferroviária foi destruída em vários lugares, não tem mais como transportar. Imagine quem dependia da malha ferroviária. Milhares de empresas russas. Então a religião aplaudiu a guerra. Por quê? Porque a religião namora com os governos humanos. A religião falsa. Será que você não percebe que Babilônia a Grande são todas as grandes religiões do mundo de Satanás? E que ela está montada nos governos humanos cometendo prostituição espiritual? Quer ver uma prova dessa prostituição espiritual? Vamos ver? Você quer ver a prova da prostituição espiritual? O Terceiro Comando Puro, conhecido também como TCP, é uma organização criminosa carioca. Surgiu no Rio de Janeiro. São evangélicos, né, de uma facção evangélica. Eles agora é a terceiro maior, depois do comando do PCC, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho, o CV, é a terceira agora. O nome é TCP, Terceiro Comando Puro. E o que eles fazem? Quando eles chegam num bairro, eles botam terror e mandam fechar os lugares onde tem orixás, macumba, aquelas coisas do candomblé. Eles se acham puros. E eles usam a metralhadora na mão e a Bíblia na outra, falando em nome de Jesus. Pregando a palavra, cultos evangélicos. De dia, um culto, né? À noitinha, um culto de oração a Jesus. E na madrugada, tiroteio para eliminar os seus rivais pelos pontos de droga. É a segunda, segundo alguns da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, a segunda maior facção criminosa em algumas regiões do país, tomaram o Ceará. Já chegaram no Ceará, dá uma olhada aqui, ó. Isso não é brincadeira.
A religião falsa, ela produz os seus frutos. Eu não gosto quando acontece isso. Eu estou fazendo uma live, clico aqui para abrir uma imagem e não abre. A internet às vezes é lenta, né? Ó, demorou, né? Mas é porque não é essa página também. Mas vamos ver aqui. Ó. Aqui é um documentário, gente, feito pela BBC, onde fala dessa facção. Ah, lá vem. Já vai passar comercial, ó. Ó, o comercial não vou ver, né? Não quero ver o comercial. Vou até dar um jeito de barrar aqui, mas não tem como, ó. Tá carregando. O tema do vídeo, você vai anotar aí, ó, a facção evangélica que virou a terceira força do crime organizado no Brasil. Alguns estão falando que é a segunda força, tá? Vou dar uma pausa aqui, deixar rodar esse comercial aqui, não quero isso aqui. Ó, vou pular. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma imagem supostamente do Ceará, de acordo com o vídeo, onde tem, olha, o TCP e o grupo aqui com a Estrela de Davi. É sim, ele tem a Estrela de Davi em neon, que foi derrubada pela polícia no complexo de Israel, que eles chamam lá no Rio de Janeiro. É, eles fecharam terreiros, é uma facção evangélica, olha só. Babilônia Grande, gente. É muito maior do que vocês imaginam. As grandes religiões, elas já estão comprometidas. Satanás comprometeu. É. Para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é um fato. Eu vou pegar aqui esse vídeo, ó, a facção evangélica que virou a terceira força no crime organizado do Brasil. Eu vou pegar esse vídeo, vou colocar na descrição do vídeo, tá? E vou pegar o URL dele, vou copiar aqui para você falar assim, ah, eu quero assistir esse vídeo, ver o que está acontecendo no meio dessas igrejas contaminadas com o narco, né? Ó, aí vou salvar aqui, você vai poder depois dar uma atualizada aí, quando terminar a live, depois você vai ver esse vídeo, tá? Vou até fechar ele, mas ele mostra que a região do Brasil que ficou dominada por eles é grande, gente. Segundo a ABIN, eles já estão dominando várias regiões do país. Sabe qual? Olha aí, ó. Eles estão no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, né? Ceará, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Tá aqui os estados, ó. Onde uma facção evangélica, né, que trabalha com o tráfico e que usa o nome de Jesus, tá vendo? Eles fizeram uma mistura, um sincretismo. E para você não sabe, mas tem muitos que praticam um terreiro de umbanda e tal, e que também são. De dia ele vai lá na igreja evangélica e à noite vai pro terreiro. E sentem a mesma vibração dentro da igreja. Para você ver como Satanás ele é esperto. Ele misturou, né, fez essa mistureba. Então, hoje, onde fala de Jesus, não é mais como Jesus falou no século I. Onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estou. Não é assim mais, não. Aquilo lá é um texto que não se aplica mais a hoje. Hoje, naquele tempo, porque só tinha um Jesus. Mas em nossos dias, não. Tem vários tipos de Jesus. Tem o Jesus das testemunhas de Jeová, que não aceita pegar em arma de fogo e nem envolver-se em política de forma alguma. Já tem o Jesus evangélico, que foi a maioria na Alemanha em 1933. Protestantes elegeram Adolfo Bigodinho em voto majoritariamente protestante na urna. Esse é um Jesus diferente. E tem o Jesus traficante das facções evangélicas. Então você tem que procurar qual desses Jesus é o Jesus da Bíblia. Eu acho o Jesus da Bíblia facinho lendo a Bíblia. Por exemplo, vou abrir aqui a Bíblia, vamos ler um texto da Bíblia, vamos lá? A minha opinião não interessa, mas vamos ver o Jesus da Bíblia abrindo Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Como que os cristãos verdadeiros, eles viviam? Perseguidos. E qual era a perseguição? Olha aqui o que fala no capítulo 5 de Atos, versículo é o 40. E então aceitaram seu conselho, mandaram chamar os apóstolos, e depois de os açoitarem, lhes ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus, e os soltaram. Então, pegaram os apóstolos, deram chibatada neles nas costas, e aí qual foi o resultado no dia seguinte? Olha o que diz. Assim, eles saíram do sinédrio alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele, de Jesus.
E aí o que eles faziam agora? Todo dia, ó. E todo dia no templo e de casa em casa. Ó, os verdadeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos verdadeiros. Atos 5:42, é a Bíblia falando. E todo dia no templo e de casa em casa. De casa em casa. Continuavam sem parar, de casa em casa, sem parar, a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então hoje só tem uma religião que faz isso. São os verdadeiros cristãos. Tem gente que quando eu falo assim, diz na minha live, quero vir, para de... Você está querendo dizer que é só aquela religião que vai de casa em casa que são os verdadeiros? Quer dizer que os outros são falsos, mas você é hipócrita, hein? Teve uma pessoa que comentou assim, porque eles acham que os verdadeiros podem estar em todo lugar, até no meio das facções evangélicas do crime organizado. Gente, presta atenção numa coisa. Jesus, em João 4:23, é que falou verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiros, é porque tem os falsos. Em João 4:23, Jesus falou assim, abro aspas, contudo, vem a hora. Olha aí, ó, acompanha. João 4:23, não é eu falando, é Jesus. E agora é quando os verdadeiros adoradores... Opa, se falou verdadeiro é porque tem os falsos. Adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão o Pai. E hoje quem é que adora o Pai? Somente os verdadeiros. Eles fazem a pregação como? De casa em casa. Sem parar, né? É uma declaração da Bíblia. Interessante, não é? É uma declaração das Escrituras. São chamados de quê? De seita. São chamados de seita os verdadeiros? São. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 22. Fala que quando o apóstolo Paulo sobreviveu ao naufrágio, chegou na ilha de Malta, os maltenses, moradores da ilha local, disseram: mas achamos correto ouvir de você, Paulo, o apóstolo, o que você pensa, porque na verdade o que sabemos dessa sua seita é que em toda parte se fala contra ela. Olha aí, eram chamados de seitas. Hoje os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Hoje os verdadeiros adoradores vão de casa em casa sem parar e eles são chamados de seita. Eles não pegam em armas de fogo para matar irmãos de fé e nem se envolvem com a política partidária, porque Jesus deu um exemplo. Qual que foi? O exemplo que Jesus deu você encontra no texto de João 6,15. João 6,15 fala que uma multidão falou, vamos pegar ele e fazer dele um rei. Porque eu vi com os meus olhos um homem que nunca andou na vida, aleijado, ele curou. O homem começou a andar. E aí vamos lá fazer dele um rei. Aí quando fizeram esse esforço, em João 6,15 fala assim, ó. Então Jesus, sabendo que estavam para vir pegá-lo, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Jesus fugiu. Ele não queria fazer uma sedição contra Roma. Ainda não era o tempo dele ser designado rei do reino de Deus. Ainda não era a hora. E ele deixou o exemplo, ó, não se envolva em política. Não pegou em armas, não juntou uma turba para tentar destruir a força do Império Romano. Não aceitou. Fugiu, não se envolveu com a política partidária e disse para os seus seguidores, pague a César o que é de César, ou seja, os impostos. Aí pronto, muita gente ficou confusa. Falou, mas esse não é o Jesus? Que tem um poder tão grande, ele ressuscitou Lázaro, o homem morto há 4 dias. João capítulo 11 fala que até os fariseus que queriam matá-lo, alguns deles, na hora se converteram. Aí de repente ele fala que tem que pagar o imposto. Então Jesus deixou um modelo de que não devemos se envolver com a política partidária. Em João 17:16 ele falou, não fazem parte do mundo. Ele disse dos verdadeiros seguidores assim, eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Não se envolviam com as controvérsias da terra. Eles estavam só designados para pregar as boas notícias ou o evangelho do reino de Deus. O que é o reino? O reino de Deus que você pede, venha o teu reino, é um governo real. Reino é governo. E está na mão de quem esse reino de Deus? Nas mãos de Cristo. Jesus é o único governante legítimo, já foi empossado como rei, no domínio celestial, e ele em breve agirá como o rei designado por Deus para eliminar da terra toda maldade. É isso mesmo. Então, preste bem atenção, olha. Dá uma olhada nessa imagem aqui que eu vou mostrar para você.
Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus foi designado rei. Por isso que quando você pede, venha o teu reino, é um governo real. Esse governo vai limpar a terra em breve, na vinda de Cristo. Jesus virá, descerá do céu com seus anjos poderosos, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem. Os da religião falsa serão destruídos. Por isso agora é a hora de sair do meio da Babilônia. Apocalipse 18:4 orienta. Lá fala para sair da religião falsa. Babilônia é a religião falsa. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 4. É a hora de você buscar a forma de religião ou adoração verdadeira, porque Apocalipse 18:4 fala: ouvi uma outra voz vinda do céu dizer: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela, e se não quiserem receber parte das suas pragas, pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos injustos dela. Quais foram os atos injustos da Babilônia, a religião falsa? Eles se envolvem na política do mundo e ao invés de defender o reino de Deus às mãos de Cristo, eles advogam governos humanos, pegam em armas em tempo de guerra, ensinam mentiras sobre Deus, apagam o nome de Deus das suas traduções da Bíblia e colocam a palavra Senhor. Eles apagam o nome de Deus. Por exemplo, quando você vai no livro de Isaías, o profeta, Isaías fala que Deus tem um nome. Olha o que Isaías escreveu no capítulo 42, ó. Isaías 42, verso 8. As palavras que ele ouviu Deus dizer, ó. O texto reza. Deus disse: eu sou Jeová, esse é o meu nome. Então, em hebraico, a gente lê Ani Yehová, Hu Shemi. Eu sou Jeová. Lá não está Senhor, porque Senhor é Adon. Aqui não está Ani Adon, Zé Shemi, Hu Shemi. Não está assim em hebraico. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, porque Senhor não é nome. Aqui aparece no hebraico, nas cópias dos antigos manuscritos originais da Bíblia, aparece a frase Ani Yehová. Eu sou Jeová. Este é o meu nome. Hu Shemi. Deixa eu mostrar para você esse texto em hebraico. Vamos lá. Você que quer aprender as línguas antigas da Bíblia, poderá fazer o curso de hebraico com Queruvim. É só mandar notícia, falar quem é você, qual dia que você quer fazer a aula. Eu leciono hebraico dos antigos hebreus, né? A língua dos antigos israelitas. Os textos de Gênesis na Bíblia até Malaquias, os primeiros 39 livros da Bíblia, foi escrito em hebraico. Então, olha o que diz em hebraico Isaías 42, versículo 8. Vamos ver o que diz. O texto reza assim, ó. Vou ler na íntegra. Ani Yehová, eu sou Jeová. Hu Shemi, este é o meu nome. O Revodi, e minha glória leacher lo eten. A outro não vou dar. O Tehilati la Pesilim, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ani Yehová, eu sou Jeová. Aqui não diz eu sou o Senhor. E aqui está o nome de Deus para se ler Yehová. Jeová em português pode falar Jeová, porque em português tem letra J. Em hebraico não tem, mas em português tem. Por exemplo, Jerusalém é Yerushalayim. Em português pode falar Jerusalém. O nome Jesus é Yeshua, em hebraico, Yeshua. Em português, Jesus. Pode falar, não tem problema, porque em português tem letra J. Entendeu? Então é assim. Os apóstolos, quando escreveram os nomes judaicos de Mateus até Apocalipse, em grego, quando escreveram em grego, eles usaram a pronúncia grega. Por exemplo, Maria, em Israel não era Maria que eles falavam Miriam. O nome da mãe de Jesus era Miriam. Quando os apóstolos escreveram em grego, eles não colocaram no texto Miriam. Eles colocaram Maria. Maria era a forma grega. Então o nome muda de acordo com o país, não tem problema. Ou você acha que eles erraram? Você sabe mais do que eles. Então tem um monte de gente aí, papagaio, né, que não entende nada das línguas, e falam, não pode falar Jeová, o nome de Deus, porque em hebraico não tem J. Errado, Jeová é em português. A J é a letra em português, pode falar assim. Então é uma mudança, uma adaptação aportuguesada do nome de Deus. Esse pessoal que fica falando isso, eles mesmos, eles estão a serviço do mal. Por quê? Eles não usam o nome de Deus e não querem que os outros usam. Aqui em hebraico fala, eu sou Jeová, este é meu nome. Deus tem um nome. Os líderes religiosos, eles têm culpa diante de Deus quando removem o nome do autor da Bíblia e substituem pela palavra Senhor. O nome Jeová aparece 7.000 vezes só nos primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada. Você pode pegar a versão Almeida da Bíblia de 1879 e vai ver que o nome Jeová ocorre lá milhares e milhares de vezes. A Bíblia evangélica usada pelos evangélicos há 200 anos atrás. Tá bem? Então as grandes igrejas hoje, elas estão endividadas. A Babilônia Grande está ficando evidente. Por exemplo,
Olha só, na denúncia feita por Damares e criticada pelo pastor Silas Malafaia, ele disse que não tinha responsabilidade, que ela era uma leviana, mas ela estava certa, né? Ela não era uma personagem da música de Reginaldo Rossi, né? Uma música chamada Leviana. Não, ela não era leviana. Não, ela estava falando a verdade e já estava em domínio público, mas o senhor Silas Malafaia não havia pesquisado com cuidado, né? As igrejas envolvidas no escândalo que foi desviado dinheiro de aposentados eram as igrejas Adoração Church, a Igreja Assembleia de Deus também, aquela igreja evangélica Campos de Anatote e os homens envolvidos, né? Fabiano Campos Etel. Aqui eles todos teriam que comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPMI, para dar satisfação de grandes somas de dinheiro que caiu no colo desse povo. Então vocês veem aqui os nomes o César Bellucci, do Nascimento, líder religioso evangélico, André Valadão, André Machado Valadão, né? Péricles Albino Gonçalves e André Fernandes. Então, novamente, mais um escândalo, sem falar que nos escândalos das sanguessugas, aquele problema lá do mensalão, do petrolão e tal, e os escândalos das ambulâncias, ali tinha mais de 20, 30 pastores envolvidos nos escândalos, 27 pastores envolvidos na época lá das sanguessugas, e são documentos públicos que mostram isso. Quer dizer, os grandes líderes espirituais da igreja evangélica, eles não são, na verdade, líderes espirituais, são muitas vezes, eu não vou aqui dizer que todos esses são de fato, que ainda vai ter o julgamento, mas sempre tem esse problema. Já foi confirmado e muitos até mesmo renunciaram aos seus mandatos, envolvidos em graves denúncias de corrupção nos escândalos de corrupção mencionados por mim aqui agora. Então, a Babilônia Grande, tem gente que fala, é só a Igreja Católica. Não. Babilônia Grande, o relato de Apocalipse fala que ela está sentada sobre muitas águas. E as águas significam povos e multidões e nações. Ou seja, as grandes religiões do mundo de Satanás estão corrompidas por Satanás. Então, onde você pode encontrar a verdade? Você pode encontrar a verdade por começar uma pesquisa investigativa séria da palavra de Deus. Você pode começar a pesquisar e você sabe o que vai acontecer com a Babilônia? Apocalipse 17 e 16 diz que os 10 chifres que você viu e a fera, ou seja, os governos humanos, eles vão odiar a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Nessa imagem que você está vendo aqui, olha, de Babilônia Grande, imagens que você encontra, se você digitar Babilônia Grande, JW, você vai ver aqui a imagem do site JW, que é o que tem melhores imagens é esse. Os melhores desenhos, tá? É o site JW. Nesse site você vai ver as imagens dessa mulher sendo destruída pela fera. A fera vai se revoltar contra ela. Os governos humanos vão derrubar a Babilônia. Essa imagem aqui você pode clicar no site JW, Babilônia Grande, e você vai ter acesso e vai ver explicações muito boas nesse site sobre o fim da religião falsa que se aproxima. Vai fechar tudo as igrejas. Deus vai usar o poder que Cristo tem e vai manipular os governos humanos, especificamente a Organização das Nações Unidas, entidades que vão receber poder, os 10 chifres, né? E a fera. Governos humanos vão atacar o sistema religioso. E qual será o final? Não haverá mais permissão para a Babilônia Grande começar a tomar dízimo do povo, né? Ficar rica em luxúria e muita riqueza como ela vive hoje. E os cristãos verdadeiros, eles vão sobreviver e vão continuar, porque Deus vai protegê-los. Você se lembra quando teve o ataque que Deus trouxe as 10 pragas sobre o Egito? Os egípcios e os sacerdotes magos espíritas do Egito, eles sofreram, foram realmente vitimados. Mas os israelitas, os hebreus, Deus fez uma divisão, uma separação e não permitiu que as pragas afetassem a região onde moravam o povo de Deus. Hoje você vai estar protegido também desse ataque, se você estiver protegido, né, fora da influência de Babilônia Grande. A religião falsa vai ser um local de dor e sofrimento. E olha só, já está acontecendo, porque muitos estão desanimados, falaram de novo escândalos com vários pastores da bancada evangélica, né, ou representantes deles. E muitos estão desanimados e estão parando de ir no culto. Estão começando a ficar só na internet, ouvindo a palavra ou até lendo a Bíblia. Se você é um desses, aceite uma visita.
né? Aceite uma visita. Eu vou deixar o meu número para você, ó. Olha aqui, ó. Você poderá anotar meu número e falar, eu quero que venham 2 pessoas. Se você é homem, vai vir 2 homens na sua casa. Pode ser em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo que você estiver ouvindo essa live. Você vai receber uma visita. Se você é mulher, 2 mulheres vai na sua casa. Se você é homem, 2 homens, para explicar quem é Babilônia Grande e também como sobreviver à destruição da Babilônia Grande que se aproxima. Então, meu número é 994310146. Tá aí, ó. Anota esse número, adiciona e fala, eu quero receber uma visita. Pessoas me orientando como fazer para agradar a Deus, quem é o verdadeiro Deus, qual é a condição dos mortos, qual é o propósito de Deus para com a terra, por que envelhecemos e morremos, por que Deus permite sofrimento, o que aconteceu com o meu ente querido falecido, qual é a condição de quem morreu, eu quero saber. A verdade pura que as igrejas não falam. É só você receber a visita. Para isso você adiciona esse número e fala, olha, quero vir, tudo bem, gostei das palavras lá na sua live e quero receber uma visita. Aí você vai ter um estudo gratuito, ninguém vai cobrar nada, não vai ter cobrança de dízimo, não vai ter aquelas orações barulhentas que Jesus não aceita. Sabe aquele pessoal, vem aquele monte de crente, entra na casa e começa a orar e faz aquele barulho, os vizinhos chegam, você passaria vergonha, mas não é nada disso, ó, porque Jesus condena isso, olha. Fazer orações nas praças, orações barulhentas. Mateus 6,5, olha o que Jesus fala. Também quando orarem, não hajam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais para serem vistos pelos homens. Então, não, você não vai passar vergonha, vai ser pessoas de bem, pessoas que vêm falar calmamente, a voz baixa. Você mora num apartamento, a pessoa vai conversar com você bem sossegado. Aí você poderá chamá-la, entra, vamos tomar um cafezinho, vamos sentar, eu quero ouvir. E aí você mora sozinho, né? Tá numa situação meio triste, preocupado com o futuro, querendo orientação, querendo pessoas para compartilhar os conhecimentos sobre Deus, receba uma visita. Aprenda direto da Bíblia o que deve fazer a fim de ter uma posição achegada ao Criador, o Deus Todo-Poderoso Jeová, o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo, aquele que veio e deu a sua vida preciosa por nós. Que maravilha é saber essas coisas, não é? Que bom estar com vocês aqui na live do Queruvim. Então lembre-se do que diz o profeta Isaías. Ele fala que os que estão na religião falsa, na Babilônia Grande, eles vão ter maus momentos. Por quê? Porque vai procurar, vai querer saber e não vai ter as explicações, né? Não vai ter. Por quê? Olha só o que diz o texto de Isaías. Olha o que diz, ó. Capítulo 65, versículo 13. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová, Deus, né? Vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Então, em breve, vai fechar as igrejas. Pessoas vão procurar, mas não acharão. E hoje já está começando, porque a pessoa fala, poxa, todo mundo envolvido com corrupção, até o líder lá da minha igreja, não fique no meio deles. Apocalipse 18:4 fala, saiam dela, povo meu, se não quiser receber parte das suas pragas. Então aqui fala, vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos gritarão de alegria por causa da boa condição de coração, mas vocês clamarão por causa da dor de coração e chorarão por causa do seu espírito quebrantado. Vocês deixarão um nome que meus escolhidos usarão em maldições. Então aqui está falando que quando chegar o tempo em que Deus traria punição contra os da religião falsa, que falsamente representam a Deus e a Bíblia, então os verdadeiros não, os seguidores verdadeiros, os verdadeiros adoradores, eles iriam ter alimento espiritual, orientação e instrução fidedigna, não o envolvimento no mundo de Satanás, política partidária, corrupção e ensinos falsos. Não. Eles têm muito alimento espiritual, eles têm não fome, mas abundância de alimento espiritual, sobrando. Por isso que eles conhecem muito. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Agora os da religião falsa estão chorando, gritando, uivando. Ó Senhor Jesus! Né? E será que são ouvidos? Não, porque eles estão envolvidos na política partidária. Estão montados no meio da religião. Fala, agora vamos lá numa reunião que vai ter na praça, onde vamos defender o
o presidente e tal, né? Então, gente, eles estão misturando a política com a religião. Isso é Babilônia. Ela está misturada, ela montou nos governos. É uma prostituição espiritual. O cristão verdadeiro, ele fica fora do partido político, seja de direita ou de esquerda. Você sabia que se você estudar a história dos primitivos cristãos, você vai descobrir a verdade? Por exemplo, digita aí no Google, olha, neutralidade, deixa eu colocar direito aqui, neutralidade dos primitivos cristãos. Ah, como eu tô errando aqui, o teclado tá ficando velho, desculpa minha. Pronto, aqui ó, digitei neutralidade dos primitivos cristãos. Olha aqui, ó, muita gente não sabe disso. Você que se acha intelectual, evangélico ou católico, não sabe disso. Ó. O livro História do Cristianismo, a Religião e a Igreja durante os 3 primeiros séculos, de Augusto Neander, ele fala assim, abro aspas, os cristãos mantinham-se alheios e separados do Estado como raça sacerdotal e espiritual. O cristianismo parecia capaz de influenciar a vida civil apenas desse modo. É preciso confessar o mais puro por praticamente se esforçarem em incutir mais e mais o sentimento sagrado nos cidadãos do Estado. Aí o que mais fala? O História do Cristianismo, de Edward Gibbon, fala: ao passo que eles inculcavam as máximas de obediência passiva, olha aí, ó, o ponto alto, gente, ó, recusavam-se a tomar qualquer partido ou parte ativa na administração civil ou na defesa do império, na defesa militar do império. Era impossível que os cristãos, sem renunciarem a um dever mais sagrado, pudessem assumir o caráter de soldados, de magistrados ou de príncipes. Ou seja, não se envolviam com a política, nem com o exército. Aqui no livro The Great Events by Famous Historians, o livro fala: os cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. Sabendo por que eles eram levados para as arenas para serem comidos? Porque não adoravam o imperador, não serviam o exército, não pegavam em armas. Hoje, quem são esses? Quem é que faz exatamente assim? A gente já sabe. Os que vão de casa em casa. É só uma religião que faz isso. Olha aqui, gente, olha. A Road to Civilization, uma estrada da civilização, né, contando a história dos primitivos cristãos. Olha o que diz, é uma outra obra. Respeitadas, ó. Abro aspas. O primitivo cristianismo foi pouco entendido e foi considerado com pouco favor pelos que governavam o mundo pagão. Os cristãos recusavam-se a participar em certos deveres dos cidadãos romanos. Os cristãos achavam que era uma violação da sua fé entrar no serviço militar. Não queriam ocupar cargos políticos, não adoravam o imperador. Tá vendo por que eles eram comidos por feras? Tem gente que fala assim, eles eram perseguidos nas arenas porque falavam o nome de Jesus. Não é nada disso. Eles eram perseguidos porque não pegavam em armas para defender o Império Romano. Não participavam de política. Pregavam de casa em casa todo o tempo. Era proibido pelo Império Romano. O que mais que eles não faziam? A publicação The Early Church, a primitiva igreja, do historiador Henry Chodick, diz assim: indiferença à posse do poder. Era uma comunidade não política. Tá vendo outra obra aqui? Você acha que é brincadeira? Você sabia disso? Eu não sabia. Por exemplo, eu quando completei 18 anos, fui na junta militar de Diadema, falei, olha, eu vim pedir eximição do serviço militar alternativo e obrigatório. Sabe o que o sargento disse? Você é testemunha de Jeová? Vou acabar com você. Eu vou te ferrar. Falou bem assim. Lá na parede estava escrito, quem tem o direito à eximição que não participa do exército? Os da religião Testemunhas de Jeová. Agora, imagine a igreja evangélica. O rapaz completa 18 anos, ninguém nem pergunta. Você vai pro exército lá, se alistar? Não tem orientação nenhuma, mas eles recebem a reservista. Pega a reservista agora aí no seu bolso. Você, macho, que tem barba, pega aí, você de 18, 20 anos. Você que disse que é pastor. Tá escrito o que na reservista? Caso seja convocado para matar seu irmão lá, da sua fé, apresentar-se imediatamente. Quer dizer, você não foi orientado que o cristão verdadeiro não pode participar disso aí? Você tem a reservista? Eu sei que alguns, depois que completou 18 anos e entrou no local de adoração do verdadeiro Deus,
Eles, os adoradores verdadeiros, eles às vezes já têm a reservista, mas eles se eximem numa chamada para a guerra. Agora, os que são batizados, adoram o verdadeiro Deus, na adoração pura de Jeová, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, João 4:23. Eles não pegam a reservista. Eles são eximidos. Eles pegam um papel que dá-lhes o direito de não participar numa eventual guerra. Então, gente, pelo amor de Deus, você que diz que é cristão e não sabe disso, você não está no meio da adoração verdadeira. Você está preparado para uma guerra de, por exemplo, suponhamos que houvesse um conflito entre Brasil e Venezuela. Você ia eliminar irmãos da sua fé lá na Venezuela. Batista matando Batista, como fizeram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, 17 mil pastores evangélicos na Alemanha pegaram em armas e foram eliminar irmãos de fé em campos opostos de batalha. E com sangue de irmãos de fé assinaram que não são cristãos. Então não adianta ficar em grupos de debate. Eu vou provar que a Testemunha de Jeová é uma seita. Eles têm muito conhecimento, meu Deus. Mas eu vou provar que é uma seita. Quando tem guerra, você vai matar irmãos de fé. Hipócrita! Hipócrita! Né? Você precisa buscar adorar o Deus da Bíblia agora. O Jesus verdadeiro, ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, que alguém dê a vida pelos seus irmãos. Ele não disse que vai matar irmãos de fé, ele disse que dá a vida. E ele falou, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como que Jesus amou? Ele esteve disposto a morrer pelos seus irmãos. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que ter esse tipo de amor, disposto a até perder a vida pelo irmão. Não é o contrário. Não é ele ir eliminar irmãos de fé em campos opostos de batalha. Então não tem, eu falei hipócrita, porque a pessoa fala, eu vou me preparar, vou num debate, vou lá na internet, no podcast, e vou provar que aquela testemunha de Jeová está errada. Mas eles mesmos são errados. Hipócritas, hipócritas. Começa a reavaliar tudo. Você que tem consciência, você que tem juízo, tá ouvindo o que eu tô falando, tá percebendo que tem alguma coisa errada, começa a estudar, gente. Começa a estudar. Recebe ajuda, procura ajuda. Como agem os cristãos atuais hoje? Como que eles agem? A obra católica, a História dos Concílios Cristãos diz: muitos cristãos, sob os imperadores pagãos, tinham escrúpulos religiosos com o serviço militar e negavam-se terminantemente a pegar em armas, ou então desertavam. Aí veja a obra The Early Church and the World, do professor Caddox. Até o reinado de Marco Aurélio, pelo menos nenhum cristão se tornava soldado após o seu batismo. O professor Latourette escreveu no livro A História do Cristianismo, History of Christianity. Uma das questões em que os primitivos cristãos discordavam do mundo grego-romano era a participação na guerra. Durante os primeiros 3 séculos, nenhum escritor cristão que sobreviveu até nós tolerava a participação dos cristãos na guerra. Olha só, a revista The Christian Century, ela fala: até a década de 170 e 180 depois de Cristo, não há evidência alguma de cristãos no exército. A Short History of Rome, uma curta história de Roma, de Barbagalho, melhor dizendo, olha o que diz esse livro. No 2º século, o cristianismo tinha afirmado a incompatibilidade do serviço militar com o cristianismo. A obra The New World's Foundation diz assim: os primitivos cristãos pensavam ser errado lutar e não serviam no exército, mesmo quando o império precisava de soldados. Você está vendo aqui como eram os verdadeiros cristãos? Todas as obras respeitadas, isso aqui baseia-se em história. Você pega livros do século I, do século II, do século III, os historiadores seculares, como Cornélio Tácitos, né?
Flávio Joséfo e muitos outros, todos escreveram. E quando eles tocavam no assunto dos cristãos, eles falavam mal, falavam, eles não pegam na arma, não vai pro exército. Eles ficam pregando aí, e teve um que fala assim, eles ficam indo de casa em casa. Se você achar que eu estou inventando, eu mostro a fonte secular em grego que fala isso. Então, quem são esses hoje? É fácil de identificar. Você mora numa casa, num bairro, fica esperando aí na sua casa e você vê bater na sua porta. Eles vêm de 2 em 2 como gafanhotos, ensinando a Bíblia. The Rise of Christianity, de W.E. Barnes, um livro publicado em 1947, A Ascensão do Cristianismo, diz, abre aspas, uma cuidadosa análise de toda a informação disponível mostra que até o tempo de Marco Aurélio, nenhum cristão tornou-se soldado. E nenhum soldado, depois de tornar-se cristão, permanecia no serviço militar. E aí vai, gente, eu tenho aqui várias obras respeitadas. Esse povo que está na internet falando que é cristão, não são cristãos. Porque eles estão preparados para a guerra, tem a reservista. Não orienta seus jovens ao completar 18 anos. Não são cristãos, são apenas professos cristãos. A cristandade, Babilônia a Grande. Babilônia a Grande. A religião falsa. Então você agora precisa começar a estudar tudo de novo. Querer entender a verdade de uma maneira correta. Olha o que diz a Australian Encyclopedia, a enciclopédia australiana. As testemunhas de Jeová mantêm estrita neutralidade em tempos de guerra. Não participam nas guerras nem na política separatistas das nações. E aí termina minha live aqui. Agora eu vou dar uma olhada nos os comentários de quem está nessa live. Agradeço muito pela presença de vocês. Deixa eu fechar aqui alguns canais. Pronto, tá aqui o nosso comentário ao vivo, quem está na live ao vivo. Peço que compartilhem a live para que mais pessoas possam ter acesso, tá bem? Vamos ver aqui. A Marilene, ela fala, boa tarde para todos, já cheguei dando like. Hoje deu certo para mim acompanhar a live ao vivo. Que bom, Marilene, seja bem-vinda. Fico feliz em que você está aqui. Quem mais? O Leonardo Silva. Fluminense. Fala, boa tarde. Aí aqui o José Francisco fala, eita, palestra da Gota Serena. Esse é do Nordeste, eu acho. Aí o Real Trophy fala, ainda falta muita gente deixar o like. Gente, dá um like aí para que esse vídeo possa ser ouvido por mais pessoas, para que eles possam entender a verdade sobre o que é o verdadeiro cristianismo. E agora vamos ver Carlos Buarque fala aqui também que elegeram Bolsonaro foi os evangélicos. É mentira minha? Igual o bigodinho, a mentira minha? Acorda, irmãos? Aqui não é bom falar nomes diretos assim de governantes políticos, porque vira uma briga política, né? Porque aí divide as pessoas. Nós não podemos tomar partido, né? Tá bem? Nós não podemos tomar partido. E é errado, né? Ficar falando nome não é bom mesmo, não. O ser humano não tem sabedoria, ou é oprimido ou oprime, mas quem serve o mandamento recebe a sombra do Criador e é imune a tudo. Obrigado pelo comentário. Quem falou isso foi quem? Parábolas e Enigmas. Ele cita aqui o que estaria na Bíblia Sagrada. A Joana Lima fala, boa tarde, querubim, que Jeová abençoe você. Obrigado, viu, Joana? Que Jeová abençoe você também. Isso me lembrou da oração de Davi, né? Davi, ele abriu a boca, né, conforme registrado no capítulo... Aqui, olha, deixa eu abrir aqui. 29, né, de 1 Crônicas. E aí eu vou ler e traduzir aqui do jeito que Davi falava. Tá na língua dele, ó. Ele abençoou também, igual você fez aí, ó. 1 Crônicas 29, 10 fala assim: Vaivarech David et Jehová. E passou a bendizer Davi a Jeová, Le'enei kol hakahal, aos olhos, diante dos olhos de toda a congregação, Vaiomer, e disse: Vaiomer David, e Davi disse: Baruch atah Jehová, bendito és tu, ó Jeová,
Elohei Israel, o Deus de Israel, Avinu, nosso Pai, Meolam ve'adolam, de eternidade a eternidade. Lecha Yehovah hagedulá ve'hagevurá. A ti, ó Jeová, pertencem a grandeza e a potência. Ve'atiferet ve'hanetza ve'hahod. E a beleza, e a majestade, e a dignidade. Kikol bashmaim uvaretz lecha. Porque tudo nos céus e na terra pertencem a ti. Lecha Yehovah hamamlacha. A ti, Jeová, pertence o reino. Vehamit nasele kol erosh. Tu que te ergues como cabeça sobre todos. Veha osher veha kavod milefaneicha. E a riqueza e a glória estão diante de ti. Veata moshel bakol. E tu dominas sobre tudo. O beyadecha koa, o gevurá. E na tua mão há poder e potência. O beyadecha legadel lehazek lakol. E na tua mão poder para engrandecer e para dar força a todos. Olha aí, ó. Ele dá força a todos. Nós temos que buscar ele para ter força. Aí o 13 fala, Atá Elohenu, e agora, ó nosso Deus, Modinha na renulá, nós te elogiamos, o Mehalelim Lechem Tifartecha, e elogiamos, aliás, e louvamos o teu belo nome. Shem é nome. Então aqui fala, Lechem Tifartecha, o teu belo nome. Então ele usava o nome Jeová todo o tempo, em hebraico Yehová. Ele não falava Senhor, ele não falava em momento nenhum Senhor aqui. E hoje as igrejas falam, ó Senhor, Senhor para lá, o Senhor para cá. Davi não falava quase a palavra Senhor. Davi não falava quase. A palavra Senhor quase não aparece. Aparece o nome de Deus. É importante? É. Porque Deus falou, eu quero que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ele mandou dizer isso para Faraó. Mandou dizer isso para Faraó conforme Êxodo 5. Ali fala assim, Ve'ahar, e depois... Baú Moshe e Aaron, entraram Moisés e Arão, vai ao meu El Faraó, e disseram a Faraó, Kohamar Yehová, assim disse Jeová, Elohei Israel, o Deus de Israel, Shala etami, manda embora o meu povo, veia Roguli Babindebar, para que me ofereça uma festividade no deserto. Vai Omer para Ó, e Faraó respondeu, Mi Yehová, quem é Jeová? Eshere Shema Bekolô, que eu devo escutar a voz dele? Leshala et Israel, para mandar embora Israel, Loyada et Yehová. Não conheço a Jeová. Olha a resposta de Faraó. Por isso veio 10 pragas. E hoje as pragas de Jeová, por meio de Jesus, virá contra a religião falsa, que também diz da mesma forma, quem é Jeová? Como eles fazem isso? Removendo o nome de Deus das suas Bíblias. Colocam no lugar a palavra Senhor, causando uma confusão entre o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, e o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que salvou Jesus da morte. Jeová salvou Jesus, senão Jesus estava morto até hoje. A Bíblia fala isso? Fala. Vamos ver na Bíblia então que Jesus foi salvo. É só você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 5, né? Hebreus capítulo 5. Olha o que diz. Paulo escreveu assim, no versículo 7. Durante sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas, com fortes clamores e lágrimas, a aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por seu temor de Deus. Tá vendo? Jesus é o Filho de Deus, não é o próprio Deus. A doutrina da Trindade é falsa. Jesus foi ouvido, suplicou a Jeová, que era capaz de salvá-lo da morte. Então Jeová é o Deus Todo-Poderoso. E em João 4:23, Jesus falou, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Jeová. É Jeová. Só Jeová que deve ser adorado, não Jesus. Jesus é o Filho de Jeová, o Filho de Deus. Jesus é o meio de salvação que Deus mandou para nos salvar. Porque Deus amou tanto o mundo que deu, enviou o seu Filho. Não é ele que veio, não é Deus que veio. É o Filho de Deus que foi enviado. Ou você está diluindo o significado das palavras da Bíblia? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus que teve o amor maior, e por isso que a Bíblia fala em Judas 25 que o nosso Salvador é Deus. Judas, versículo 25, fala isso. Por meio de Cristo Jesus, ele nos salvou, mas o nosso Salvador é Deus. Olha o que diz aqui Judas, versículo 25 na Bíblia Sagrada. Lá fala assim, ó. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus é o nosso Salvador. Por isso que Davi falava, no Salmos 3:8, lá fala, lá Yehová HaYeshua,
A salvação pertence a Jeová. Davi não falava, a salvação pertence ao Senhor. Não existe isso. Eles adoravam a Jeová. Os hebreus adoravam a Jeová. Adoravam Jeová. E nós hoje temos que adorar a Jeová também. O Filho de Deus adora Jeová. Jesus compareceu nos céus por nós diante da face de Jeová. Diante da pessoa de Deus. Quer ver? É bíblico. Vamos ler na Bíblia esse texto também. É o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 24. O texto reza assim. Hebreus 9, 24, ó. Porque Cristo entrou não no lugar santo feito por mãos, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Então, se ele compareceu perante a pessoa de Deus, ele não é o próprio. Como é que você comparece diante de alguém e é aquele alguém? Como ensina a doutrina falsa da Trindade. Não existe trindade na Bíblia. A palavra trindade não existe. Não existe pregação trinitária na Bíblia. Não existe visão trinitária na Bíblia. Não existe doutrina da Trindade na Bíblia. Grava aí, ó. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Não existe visão trinitária na Bíblia. E não existe pregação trinitária na Bíblia. E não existe doutrina trinitária na Bíblia. Existe na cabeça dos pastores e dos padres. É só você ouvir a live que eu fiz ontem falando, lá você vai ver que a Trindade é nada mais que um rearranjo de trindades pagãs, enxertado dentro da Igreja Católica. A doutrina católica da Trindade acabou espalhando para as igrejas protestantes que saíram do meio da Igreja Católica no ano 1517, quando houve uma revolta protestante, que o pessoal chama reforma. Mas não foi reforma mesmo. Reforma teve em 1870 Charles Taze Russell, lá nos Estados Unidos. Ele era milionário, começou a fazer uma reforma de verdade. E organizou a adoração de Jeová na parte final dos anos. Ali sim foi uma reforma verdadeira. Não a revolta protestante do ano 1517. Não. Agradeço muito, gente. Vamos à live aqui, os comentários das pessoas. Eu falo demais, né? E não deixo o pessoal falar, mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui o comentário de mais pessoas, né? O Alisson Mota fala live enriquecedora. E o Ego comenta: boa tarde, você não colocou pontuação na frase, comentando sobre o comentário feito pelo Caio Barbosa. Não dá para saber se você está fazendo uma pergunta ou uma afirmação. Aí eu não sei o que disse o Caio Barbosa. Teve o comentário removido, deve ter sido algo ruim. Os moderadores não aceitam ataques. Você pode comentar, discordar, perguntar, criticar, não tem problema. Agora, se você vier com pilantragem, porque é assim, eu vou falar para vocês uma coisa. Tem gente que odeia tanto a verdade, eles ficam na internet dia e noite, eles são vacinados contra a verdade. E uma das táticas deles é mentira, calúnia e difamação. E eles entram aqui e querem usar essas táticas do diabo. Aí o que acontece? Os moderadores na hora passam o facão, remove. Então, se você tem uma questão crítica a fazer, pode criticar, não vai ter problema. O que não pode é partir para esse nível, entendeu? Que aí vai ser removido na hora do canal, tá bem? Então, discordância, normalíssimo. Críticas, normal. Mas se entrar aqui atacando com meias verdades, mentiras, porque a meia verdade, gente, ela é pior que uma mentira. Ou se não, ataques pessoais, né? Tem gente que fica atacando eu pessoalmente. Atacando o Queruvim aqui pessoalmente. Eu não nem ligo para ataque, sabia? Vai perder tempo, eu não ligo, pode falar o que for. Né? Vamos aqui. O Alisson comenta, e ir para a igreja e voltar para casa é fácil, todas fazem isso. E ele comenta, em cada país ainda tem diferença de ensino. E as testemunhas de Jeová é o mesmo ensino em todos os países. Obrigado pela sua colocação. Essa é a impressão que você tem, né? O Chico Guerreiro fala, Carlos Buarque, o dia hoje está bem ensolarado, hein? O Dorgival fala, boa tarde, professor Queruvim. Ele falou, professor, porque eu leciono as línguas da Bíblia há muitos anos, inclusive o grego koiné e clássico. Quem quiser aprender grego koiné,
é a língua usada para se escrever os textos de Gênesis, de Mateus até Apocalipse, pelos apóstolos e os, né, seguidores de Jesus. E eu ensino essa língua. Ensino também o hebraico, a língua dos antigos hebreus, no curso de hebraico do Queruvim. Você pode conseguir por vídeos. Eu vendo pacote de vídeos. Aí todo mês você vai receber uma quantidade de vídeos. E vai poder fracionar o valor, né? O valor. Você pode fracionar o curso em várias vezes. Fica mais fácil, fica barato até, tá? Eu não sou do tipo que explora as pessoas, não. É uma coisa digna, assim. É um meio que eu uso para ganhar dinheiro, é ensinar inglês, tá? Para conversação. Ensino hebraico, grego, leituras de textos em copta. Tem gente que estuda copta comigo. É uma das línguas lá do Egito, né? É para quem quer se aprofundar mais em assunto de história. Historiadores gostam, né? Teologia também, alguns pastores gostam. Vamos ver o comentário aqui de mais pessoas. E vamos, gente, deixar o like, por favor, para que mais pessoas possam ouvir essa live. O Dorgival Rodrigues fala: muitas responsabilidades, interesse e boa vontade do professor Queruvim de passar o contato e se disponibilizar de ajudar as pessoas a terem conhecimento. E ele é professor de hebraico, aramaico e grego. Obrigado pela... Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Lecionar idiomas, o MEC diz que exige-se proficiência, tá? Se você quiser saber sobre como que eu leciono e por que leciono, perguntas pessoais, poderá, né, entrar em contato com o número que eu deixei nessa live, ele aparece aí, e poderá tirar suas dúvidas sobre o curso, tá bem? O Real Truth fala: ainda falta muito like. Que tal ajudarmos o canal do professor Queruvim? Obrigado, Real Truth. Vocês podem ajudar, gente, deixando o like. É só chegar e dar um joinha aí, porque tem muita gente que assiste, mas poucos deixam o like, né? Para que mais pessoas da sua região possam ter acesso a esse canal e as mensagens interessantes provenientes da Bíblia Sagrada divulgadas pelo canal do Queruvim. Deixa eu ver mais comentários aqui, gente. O Chico Guerreiro fala do Armagedon e diz que é a guerra do grande dia de Deus. Uma guerra que procederá de Jeová Deus. É a guerra do Armagedon. E cita Apocalipse 16, 14 e 16. Já o Caio Barbosa fala: cada um que vem diz que sua igreja é certa. Falar é fácil, né? Agora eu quero ver mostrar evidência clara disso. Por meio de documentos e por meio da palavra de Deus, a Bíblia. Aí o Ivan Noedofila. O Ivan, ele falou: perdi a live. Perdeu não, ela tá gravada no canal. É só ir lá em canal do Queruvim, dentro de canal, escolhe live. Aí você vai ver o ao vivo, né? Aí lá vai ter a live gravada. Quase que eu falo a grave liveada. O contrário. Deixa eu ver aqui. Queruvim, admiro sua coragem, disse o Davi. Obrigado, Davi. E o Chico Guerreiro fala: mais difícil é provar que ela está certa. Nós provamos, disse o Chico Guerreiro. Vamos ver aqui a Ana Mota. Ela fala: as religiões continuam na cegueira espiritual. Não tarda e todos que estão a assistir não entendi, mas tudo bem. Um abraço aí para você. O Kistop fala: boa tarde, Queruvim. Você poderia explicar o texto de 1 Tessalonicenses 5? 1 Tessalonicenses 5. Tá, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5. Não, eu vou na Bíblia aqui, né? Vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada no texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Então, vamos ver. O texto de 1 Tessalonicenses 5 diz assim. Primeiro fala: agora, quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não é preciso lhes escrever nada. Ponto. Primeiro ponto aqui. Tem uma pessoa aí que diz ser testemunha de Jeová e que está divulgando que o ano do fim é o ano de 2034, né? Isso é uma pessoa perdida, né, que está fazendo isso. Porque não é a orientação, porque o apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, e ele era de fato ungido por Deus, ele fala que não é necessário ficar falando de datas, né? Não é necessário escrever nada sobre os tempos na questão da vinda de Cristo. Ele fala: pois vocês mesmos sabem muito bem, o dia de Jeová vem exatamente como ladrão à noite.
Aqui usou o nome Jeová e várias versões restauram o nome aqui, inclusive a Bíblia produzida pelo erudito judeu Delite. Ele colocou o nome Jeová aqui nessa passagem, né? Eles restauram o nome no devido lugar. E ele colocou aqui que o dia de Jeová, se referindo à vinda de Cristo, quando Deus envia Jesus para trazer justiça nessa terra, né? Porque ali em Atos 17:31 fala que Deus fixou um dia em que há de julgar em justiça a terra habitada, viu? Não é mundo não, lá não fala mundo, né? No grego fala terra habitada. Atos 17:31 mostra que em breve Deus agirá para limpar a terra. Aqui mesmo vai ser um lugar bom em que viver. Atos 17:31 pega a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que conseguiu traduzir a palavra grega oikomene, terra habitada, não é mundo, tá? Porque em grego não tá cosmos. Então, repetindo, Atos 17:31 fala que Deus reservou um dia em que há de julgar em justiça a terra habitada. Que maravilha saber disso, não é uma boa notícia? Então, esse dia que fala que vem como um ladrão. Então, não é necessário ficar falando de datas. Mas ele disse algo que indica que esse dia estaria próximo. Qual seria a indicação? O versículo 3, Paulo fala, mas quando estiverem dizendo paz e segurança. Agora sim, hein? Agora conseguimos paz e segurança. Um anúncio, gente, especial que vai ser dado, né? Quando eles estiverem dizendo, ó, agora nós conseguimos paz e segurança. Parece que é uma declaração maior, mais forte. E então o que vai acontecer? Virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição. Assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida e eles de modo algum escaparão. E fala que vai vir como ladrão. Então não sabemos o dia nem a hora. Mas aqui mostra que eles vão estar falando em paz, mas parece que é uma declaração mais forte. Eles vão falar paz e segurança. Entendeu? Então, realmente, 1986 foi declarado o Ano Internacional da Paz. Né? Mas não teve a paz tão almejada. E agora, o presidente americano Donald Trump, ele formou um Conselho da Paz, né? Que em inglês ele chama de Board of Peace. Né? Board é como se fosse uma mesa. Tipo de uma mesa onde todo mundo senta, aquela mesa bem grande, vários representantes de vários países. E é um conselho formado por vários representantes em prol de quê? Da paz. Então eles agora, na força, ele quer acabar com as guerras. Ele diz que quer acabar com as guerras, mas está iniciando guerras. Também a gente entende, ele diz que quer remover o regime ditatorial do Irã, onde eles estão massacrando a população lá, já chega a quase 40 mil pessoas. Em nome do Alá, eles estão eliminando eles, né? O povo lá nem muçulmano, nem árabe são. É a Pérsia antiga. É um povo que fala farsi. Foram invadidos pelos muçulmanos que já eles nadam no sangue, né, lá daquele povo. Já há tempos. Começando em 1979, quando eles eliminaram milhares de pessoas para implementar aquela ditadura xiita islâmica lá, do Satanás. Religião falsa. Religião falsa. Parte da Babilônia Grande. Babilônia Grande. Jesus vai destruir a religião falsa. Então, parece que já está começando a haver uma mudança, né? Os governos humanos estão já se mexendo, a fera está montada, né? A mulher, a religião falsa na fera. A fera já está incomodada. E o que vai acontecer? A gente sabe. A Bíblia mostra que a fera vai atacar a mulher. Os governos humanos vão mandar fechar geral as igrejas. Vai fechar o Vaticano, vai fechar as igrejas evangélicas, vai fechar as igrejas muçulmanas. Vai fechar geral. Pode ver que na Alemanha... Alemanha não, gente. Alemanha também, mas na Inglaterra, vocês estão vendo o que está acontecendo lá agora? Vocês estão assistindo o que está acontecendo na Inglaterra? 200 mil pessoas foram para as ruas esse dia protestar contra os imigrantes, especialmente islâmicos, que estão acabando com a Inglaterra. E aí o que está acontecendo? Os muçulmanos estão se organizando em turbas gigantescas, tudo armado, com faca na mão, saindo e querendo achar um patriota inglês. Tá virando quase que uma guerra civil. Vocês estão acompanhando? Eu tô. E as grandes TVs estão evitando passar para mostrar o que está acontecendo lá. E alguns estão falando, alguns não, a maioria do povo inglês está culpando o Starmer, o presidente de lá. E principalmente o Khan, né? Aquele prefeito de Londres, The London Mayor, eles chamam em inglês, o prefeito de Londres, The London Mayor.
ele é muçulmano e ele não permite nem veicular o nome de pessoas que atacam sexualmente crianças. Eles não querem nem que publique o nome. Eles não querem trazer a punição devida. Chega até mesmo a não publicar o nome dos caras. E tem hotéis lotados, cheios de imigrantes. O povo tá indo com a mão e derrubando as portas, invadindo e expulsando esses imigrantes dos hotéis. Virou uma guerra civil lá já, quase. E praticamente o pano de fundo é muçulmanos que não conseguem se integrar e causam atrocidades. Eles não conseguem, eles dizem que querem implementar a lei Sharia e estão falando em jihad. Você já pensou se eles se reunirem em vários países e começarem a falar, vamos tirar o governo tal do poder? Os homens hoje estão tudo fraco, em vários países é tudo uns, né, comendo, como eles falam, Nutella. Né? Nutella é uma coisa artificial que parece chocolate. Os homens tudo no videogame, né? Aqueles homens barbudo. Muitas vezes vai namora outro homem. Homem namorando homem. Então, a masculinidade está em baixa. O pessoal dos países muçulmanos chega lá e fala, opa, eu tenho 7 filhos em casa, esse cara namora com homem, nem filho tem. Tá assumindo os homens aqui. A gente toma esse país facinho. Na Austrália, 50 mil muçulmanos já estão falando em jihad. Eles podem muito bem criar um exército paralelo e tomar um país desse, do jeito que tá indo as coisas. Então é assim, gente. Muita gente não tá percebendo, mas tá fervendo como se fosse uma... Já viu uma leiteira que tá cheia de leite e você bota pra esquentar? E quando tá quase na hora de ferver, você escuta o barulhinho chiando? A coisa tá quase transbordando as religiões. A religião falsa já tá irritando a fera. Os governos humanos em vários países já estão banindo a entrada da burca, mulher não pode mais cobrir a cabeça. E aí a religião, né, que está impondo as leis deles, particulares da Idade Média, pode encontrar uma forte oposição e a coisa pode virar. A casaca pode virar. E vai virar, porque aqui diz que os governos humanos, qual fera, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, representado pela fera, a ONU e os governos humanos, os 10 chifres, vão atacar as grandes religiões e eliminar ela. Não vai deixar nada e vai tomar tudo de valor que ela tem. Deus vai colocar na mente dos governos humanos, especificamente da ONU, fazer isso. É uma profecia da Bíblia, Apocalipse 17, 16. Isso é um assunto bom, é uma boa notícia. Os anjos vão comemorar no céu. Eles não aguentam mais ver tanta gente inocente morrendo em nome de Allah. Ou em nome de Jesus, que a Ucrânia, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Ucraniana mandou os jovens, em nome de Jesus, eliminarem a igreja, os jovens da Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Ortodoxa Russa se armando contra a Igreja Ortodoxa Ucraniana. A Igreja Ucraniana contra a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Russa contra a Igreja Ortodoxa. Em nome de Jesus, eles estão se eliminando. Isso é a religião falsa. A religião verdadeira não promove a guerra. A religião verdadeira não manda irmãos de fé se atacarem em campos opostos de batalha. Eles não participam da guerra porque o amor fraternal aumenta ainda mais e mais, como Paulo escreveu nas suas cartas. Filadelfia, no amor fraternal, ele transcende as fronteiras linguísticas e as barreiras dos povos. Deixa eu ver mais pessoas comentando aqui. A Eliane Macedo fala, Queruvim, quem já tem a reservista e se tornou testemunha de Jeová, pode mudar o documento e não ser convocado para uma suposta guerra? Ele pode sim resolver esses assuntos. Para resolver isso aí, precisa buscar a ajuda dos anciãos da congregação local, que eles têm todas as orientações. Tá bem? Isso é um assunto que você tem que perguntar para os anciãos locais da congregação local. E aí eles vão dar ajuda prática, né, de como resolver essas coisas. E Jeová abençoa aqueles que seguem a Cristo de verdade, que disse em Mateus 26, 52, quem tomar a espada perecerá por ela. Lá em Apocalipse fala, aqui é que está a fé e perseverança dos santos. Quem tomar a espada morrerá pela espada. Quantos milhares de homens jovens morreram na Rússia, né? Entrando na Ucrânia. Os drones ucranianos têm parece que três dificuldades ali na guerra. Drones que eliminam a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Os russos não conseguem passar de jeito nenhum numa barreira de 3 barreiras terríveis. Drones que
só são feitos para estudar. Imagine um cara que está a 1 quilômetro do drone. 1 quilômetro. O drone já não faz muito barulho. E consegue filmar até o que tem dentro da orelha do cara. É sério o que eu tô falando. O drone, com 1 quilômetro de distância, consegue olhar a orelha do cara, se ele tá usando brinco ou não. Então, os drones têm uma capacidade de visão, alguns, incrível. Eles colocaram drones de alta tecnologia que a Rússia nem tem, para supervisionar quem está chegando. Para piorar, tem os satélites da França, que estão rastreando cada metro quadrado da Rússia na divisa com a Ucrânia. E aí eles estão anunciando, olha, ali tem um tanque de guerra, ali tem isso, ali tem aquilo. Acabou para a Rússia, já era. Não tem como invadir mais lá. Ali vai ficar, eles vão ter que lançar mísseis, como eles estão fazendo covardemente, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, porque ir por terra já era, não tem como. Eles estão perdendo território. Né? Então, quantos jovens morrem nessa guerra, né, gente? 1 milhão de jovens em poucos anos morreram. Agora está indo para 1 milhão e 500 mil jovens mortos. Jovens que nunca teve uma esposa, nem casou. Homens de boa aparência. Eu vi um sendo espancado por um dos comandantes da Rússia. E ele estava sendo espancado porque recuou da guerra, só que estava com o braço quebrado. E ele falou que estava quebrado, ferido. E o cara tacando um porrete na cabeça dele, batendo, humilhando. E falando, você vai ter que voltar pro fronte, seu mole. E xingando de tudo quanto é nome o cara. E o cara quebrado. Com ferimentos graves e não podia ser tratado. E aí, é assim, a Rússia está aterrorizando seus próprios soldados. Não tem piedade deles. E mentem falando, nós conquistamos a cidade tal. E aí eles mandam frotas para lá. Quando chega lá, não, tá na mão dos ucranianos. Morrem tudo. Então eles mentem para tentar agradar o presidente e a mídia. Então a Rússia perdeu já, não tem como. Eles, é mencionado no livro de Daniel 11:45, que haverá notícias que os perturbarão, isso é o rei do norte, né, e os seus aliados, e eles terão de sair para devotar muitos à destruição. Eu fico pensando, será que é o uso de bomba nuclear? Não descarto isso. Porque a situação tá ruim para eles. Eu acho que eles estão tão acuados que eles vão tentar fazer algo, porque o nome desse cara, o presidente da Rússia, foi para sarjeta. A mãe Rússia não é mais a mãe Rússia, como dizem muitos comunistinhas formados nas universidades brasileiras. Ela é uma prostituta velha. Quase que eu falo o nome errado aqui. Não é mais a mãe Rússia, é uma prostituta velha. Acabou para a Rússia. Tá chegando no seu fim mesmo. Antes mesmo da guerra do grande dia de Deus. Gente, muito agradecido por essa live. Foi ótimo ter vocês aqui. Espero que essa live ajude mais pessoas a entender as verdades fundamentais da Bíblia e aprender mais sobre o Ser Supremo, Criador do Universo, Jeová Deus. Fui.